aqui, estamos reunidos no nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos a sua intercessão, mãezinha querida, bem-aventurada, que a senhora possa passar à frente de cada ensino, de cada partilha que aqui será falada, que a senhora possa, mãezinha querida, com todo o seu amor, carinho, sedimentar nos nossos corações o adubo, para que o nosso coração seja um solo fértil, para que nós possamos, sim, mãe, receber essa palavra, deixar que ela germine, mas também dar frutos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá, galerinha. Mais uma vez, boa noite. Estamos aqui hoje chegando no nosso terceiro encontro, fazendo aquela recapitulação. No nosso primeiro encontro, nós batemos um papo para entender o que era a pregação, né? O que é que nós vimos ali? Que a pregação é um local de anúncio da palavra de Deus, de anúncio do evangelho, que é um local onde nós somos chamados, pelo fato de ser batizado, a ser esse profeta, a exercer esse profetismo. E a pregação é um lugar que, dentro do grupo de oração, nós temos oportunidade de cumprir esse chamado do Senhor. No segundo encontro, na verdade, ainda nesse primeiro encontro, né, nós falamos sobre a Lectio Divina. Nós falamos ali sobre a importância de fazer essa leitura orante da palavra, vimos ali as bases de como fazê-la. E aí, Diogo, depois até, irmão, no final você dá um testemunhozinho aqui para a galera. Para quem não sabe, Diogo pregou lá no grupo pela primeira vez nessa sexta-feira passada. Foi muito abençoado. E ao longo da semana ele já vinha partilhando comigo ali, né, como que Deus estava falando com ele, através daquela moção, através daquela palavra, através da Lectio Divina, né, como instrumento. Eu passei para ele também no privado dele uma aula de roteirização, para que ele pudesse ali saber como estruturar aquilo que está na nossa cabeça, né? Porque se a gente for para uma pregação com aquilo que está na nossa cabeça, e a gente não tem muitas vezes a vivência, a prática, se a gente for confiando na gente, a probabilidade de dar ruim é muito grande. E aí, Diogo, no final eu vou pedir para você falar um pouquinho para você, tá? Como é que foi que esse uso da Lectio Divina, daquela aulinha de roteiro lá, como que foi como que isso aqui que a gente tem feito pode ter ali te ajudado a conseguir construir, né, aquela pregação. Claro que acima de tudo, inspiração divina e graça de Deus. Tudo que nós fazemos de bom é graça de Deus. Tudo que a gente faz de ruim aqui na Terra, o mérito é totalmente nosso. Mas a gente tem que ter sempre essa noção, né? Que a gente está aqui para dar o nosso melhor. Se o nosso melhor é 10, a gente vai dar 10. Mas na certeza que um dia a gente pode dar 15, 20 e assim por diante. No nosso segundo encontro, nós falamos de oração pessoal, de como é importante ser um pregador que não só fala da palavra, mas que vive a palavra. A importância da oração pessoal, de estarmos conectados a Deus, de orarmos, de falarmos com o Senhor, de conversarmos com Ele, de chorarmos nele, de estarmos ali diante dele, na presença do Senhor, na intimidade e juntos com Ele sermos um só. Então, tudo isso compõe esses dois últimos encontros que nós tivemos. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre a igreja e a pregação. A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o magistério da igreja devem constituir o fundamento de nossas pregações. Eu, Leandro, você, Diogo, Yasmin, Crisley, Mariana, Manu, André, Luca, Malu, todo mundo que está aqui nessa sala, a Andresa, a Carol, o Edielson, a Mariana Cruz, todo mundo, meus irmãos, nós não devemos pregar aquilo que nós achamos ou aquilo que nós pensamos. Nós devemos única e exclusivamente anunciar o que a nossa Santa Mãe Igreja fala. É verdade que
Muitas vezes você tem que enxergar o tempo da assembleia e, além de anunciar aquilo que a mãe igreja nos ensina, enxergar como Cristo olharia para a pessoa. E onde que eu fundamento essa minha fala? Eu fundamento essa minha fala no encontro de Jesus com a pecadora caída, no encontro de Jesus com aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada. Ela estava fazendo uma coisa errada? Estava. Ela foi pega cometendo pecado? Foi pega. Ela estava ali numa situação que realmente Jesus tinha todos os direitos para impor a ela as verdades do magistério, as verdades ali da tradição, as verdades ali dos ensinos, né? Ele tinha. Mas só que antes da gente impor o fardo da regra da lei, primeiro a pessoa tem que se apaixonar por Cristo. Por isso que a gente volta lá, porque que antes da gente começar a falar de coisas técnicas, nós falamos de experiência. Porque senão eu vou ser um mero fariseu. A chance de uma pessoa disciplinada ser um excelente conhecedor da palavra e um excelente fazedor de regras é gigante. Nós não somos fazedores ou cumpridores de regras. Nós somos testemunhas da morte, da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E é isso que nós devemos proclamar, é isso que nós devemos anunciar, que é justamente esse evangelho de Cristo, e é Cristo crucificado e Cristo ressuscitado. André, irmão, você pode desligar seu microfone, por favor? Está dando retorno aqui, vai atrapalhar lá na gravação. Beleza? Valeu, irmão. Obrigadão. Então, pessoal, ó, tá ligado ainda, irmão? Peraí, calma aí, só um minutinho. Posso fazer um pequeno adendo aqui? Daqui a pouco, Luca. Escreve aqui no chat, escreve no chat. Pessoal, a renovação carismática ela é uma corrente. Ficou aqui com uma corrente de raça, tá? Mas é uma corrente de graça na igreja, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu vou dizer porque eu tô sendo, sei lá, xenofóbico, qualquer coisa. Vou inventar Eugenista, aqui. né? Hã? Eugenista, né? Não tô sendo, não. É uma corrente de graça, tá? Isso aqui foi o único erro de digitação. A renovação carismática é uma corrente de graça na igreja, ou seja, existe na igreja e para a igreja. Por isso recebe desta uma identidade eclesial. Nós somos um movimento eclesiástico. Nós não somos um grupo apartidário. Nós não estamos aqui falando aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente entende, aquilo que a gente deseja. Nós estamos aqui anunciando a igreja, né? Nós somos um dos membros do corpo que tem Cristo como cabeça. Ou seja, se nós somos parte do corpo, nós não devemos ir contra este corpo. Certa vez eu estava numa pregação e eu falava, né, que um dos grandes pecados que a gente tem hoje, que afeta a nossa santidade, é a gente falar mal de movimentos dentro da nossa própria igreja. Gente, uma igreja, a palavra já nos ensina, né? Nosso Senhor Jesus Cristo ele nos ensina que o inimigo, quando a casa que está ruim, que a ruína da casa sobre si é aquela que está dividida. Se a gente dividir o nosso movimento, se a gente dividir a nossa igreja, palmas, o inimigo já fez o papel dele. Ele vem aqui justamente nessa função, né? De roubar, de matar e de destruir. Então que a gente tenha essa certeza que nós estamos em unidade com a igreja, nós estamos em unidade com o magistério. Inclusive, para esse ponto fica aí a dica: documento de Malines. Para quem acha que a renovação carismática é um movimento que simplesmente surgiu, né? Muitas pessoas às vezes alegam essas coisas. Existem alguns documentos chamados de Malines 1, Malines 2 e Malines 3, que foi escrito pelo cardeal Suenes. O cardeal Suenes é um dos preletores, se não me falha a memória essa palavra, né, que estavam no Concílio Vaticano II. Então, quem fala da renovação carismática, quem fala a renovação carismática, quem escreve é nada mais, nada menos de um daqueles 4 responsáveis por aquilo que a gente vive hoje, na igreja que a gente vive hoje, que é o Concílio Vaticano II.
Então, meus irmãos, nós devemos ser um eco dos ensinamentos da igreja. E aqui o Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 428 e 429, nos diz que aquele que é chamado a ensinar Cristo deve, portanto, antes de mais nada, procurar esse lucro sobreeminente que é o conhecimento de Jesus Cristo. Tem de aceitar perder tudo para ganhar Cristo e encontrar-se nele e conhecê-lo. A ele, na força da sua ressurreição e na comunhão com os seus sofrimentos, conformar-se com ele na morte, na esperança de chegar a ressuscitar dos mortos. Deste conhecimento amoroso de Cristo brota o desejo de o anunciar, de evangelizar e levar os outros ao sim da fé em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo faz-se sentir a necessidade de conhecer sempre melhor esta fé. Com esse objetivo, seguindo a ordem do símbolo da fé, primeiro serão apresentados os principais títulos de Jesus Cristo. Cristo, Filho de Deus, Senhor. O símbolo confessa, em seguida, os principais mistérios da vida de Cristo, a sua encarnação, a sua Páscoa e, por fim, da sua glorificação. Isso é muito importante a gente entender, que a gente, muito mais do que falar do Senhor, nós vamos ter experiências. Isso é o catecismo, né? Corroborando, vindo ali firmar tudo aquilo que a gente já vem conversando, tudo aquilo que a gente vem falado. Que aqui nós não estamos pregando um outro Cristo, mas nós estamos sendo um eco dos ensinamentos da igreja. E para isso eu volto ao título da nossa aula de hoje, né? Desse nosso bate-papo, desse nosso encontro. A igreja e a pregação. As luzes, as fontes que nos embasam se chamam Sagrado Magistério, Sagrada Tradição e Sagrada Escritura. Nós vamos ter um outro momento onde nós vamos aprofundar sobre esses temas, mas aí eu não sei se vai ser de forma assim em aula ou se eu vou mandar vídeos para vocês ao longo da semana para que vocês possam ir estudando, possam ir trabalhando. Mas tem uma tarefinha de casa para o final desse encontro de hoje, mas é muito importante a gente ter essa certeza de que, além da Sagrada Escritura, que é a Bíblia, nós temos os ensinamentos da igreja por meio da tradição, ou seja, a patrística da igreja, e também do seu magistério. E lá na frente eu vou explicar um pouco, eu vou falar um pouco sobre cada um. Vamos ver o que o Lucas estava falando aqui, né? Queria apontar como Jesus sempre eleva a discussão. Caso ele falasse não apedrejem, estaria se comportando como revoltoso, pois estaria indo contra a lei e a tradição. Se falasse apedrejem, estaria se comportando como um louco, condenando uma mulher que viria a ser uma grande santa. Cristo, ao invés disso, eleva a discussão, apontando para os carrascos que foram tão rápidos em condenar. Meus irmãos, esse ponto que o Lucas traz ele é muito interessante, né? Jesus, ele disse que ele não veio para dar um novo testamento, mas fazer o verdadeiro cumprimento daquilo que já foi escrito. O nosso Senhor, quando ele pega ali aquela situação da pecadora caída, que é o foco aqui desse comentário dele, ele não faz simplesmente a questão de dizer faça ou não faça. Mas o conceito de pecado não está somente sobre o pecador, mas sobre todos nós. O pecador naquele sentido ali que eu me refiro àquela mulher que estava caída, né? O pecado não só estava nela. Ele fala, não, beleza, vocês estão certos. A lei de Moisés diz isso, pode apedrejar. Mas só vai poder aquele que nunca teve um pecado. Então tudo bem, aquele que nunca pecou seja o primeiro. E a palavra vai dizer que, a começar dos mais velhos, as pedras começaram a cair no chão. Nada na escritura é por acaso. Nós olhamos para um. Gente, quem nunca teve aquela sensação, né? Ou já ouviu aquela piadinha? Vê lá uma senhora de idade, de cabelo branco, com um padre confessando, a gente fala: olha lá, aquela mulher está aconselhando o padre. Olha lá, aquela mulher está confessando o padre. Né? A gente faz essas brincadeiras, porque quando a gente olha para uma pessoa idosa, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Respeito, que ela tem uma base, ela tem um conteúdo, ela tem algo ali a nos ensinar, porque ela teve muito tempo de vida. E a palavra faz questão de dizer que as pessoas que mais viveram são aquelas que tiveram primeiro consciência de tudo aquilo que já fizeram e falaram, realmente, eu não posso apedrejar essa mulher, porque eu talvez seja até muito pior do que ela. Entenderam com mais facilidade, né? Foram mais sábios nessa... Ou sábios primeiro. Irmão, Muito não vou bom, dizer é que isso eles mesmo. foram mais sábios, não, tá? Acho que a carapuça serviu primeiro. Ah, entendi. Porque aquele povo ali de sábios, eles não tinham nada. Se eles fossem sábios, eles não seriam as mesmas pessoas que daquele momento em diante estavam tentando crucificar Jesus, né? A gente tem que lembrar que Jesus não foi crucificado por pessoas que não conheciam a palavra.
Foi crucificado pelos que mais conheciam, mas não tinham mas não tinham experiência com Deus. Por isso que eu digo, sem oração pessoal, sem experiência com Deus, nós seremos discípulos não de Cristo, e sim dos fariseus. A partir do momento que nós temos uma experiência com Deus de oração pessoal, uma vida de busca e de intimidade com a palavra de Deus, aí sim nós seremos discípulos de Cristo. E, gente, por que eu preciso fundamentar a minha pregação, né? Por que precisamos fundamentar a nossa pregação? Além dos fundamentos que a Sagrada Escritura e o Magistério apresentam, vale lembrar que fundamentar a pregação não apenas enriquece a evangelização, mas permite ao evangelizador pregar enraizado na certeza de que está pregando conforme a fé da igreja. E aqui embaixo tem alguns motivos, eu vou entrar em cada um deles e a gente vai tá abordando aqui, né? É muito importante, pessoal, a gente pensar que o primeiro motivo, unidade da igreja. Qualquer outra pessoa que chegar aqui e desmentir qualquer coisa que eu falei até aqui, que eu escrevi até aqui, que eu partilhei com vocês aqui, ela vai estar desmentindo a própria igreja. Leandro, porque você é o maioral, porque você é o bonzão, porque você é o melhor de todos. Não, porque eu estou bebendo da fonte. Qual fonte? Catecismo da Igreja Católica, Sagrada Escritura, materiais de pessoas que beberam dessa fonte. Se vocês pegarem aqui as apostilas da Renovação Carismática, o fundo de tela não permitiu aparecer, né? Mas se vocês pegarem as apostilas da Renovação Carismática, ela é baseada na Sagrada Escritura, ela é baseada no Sagrado Magistério, na tradição, ela é enriquecida pelas frases dos santos, pelas falas dos santos. Então eu, Leandro, como pregador, você, Luca, André, Diogo, Yasmin, Crislin, Mariana, Malu, Manuela, vocês não podem pregar algo que não seja Cristo. E nós pregamos o Cristo em forma de unidade. Então, aquilo que nós vamos falar em consenso com a igreja sobre castidade, sobre os dogmas marianos, eles não têm como ser diferentes. Talvez algumas pessoas apresentem profundidades diferentes. Eu conheço 20 pessoas que falariam tudo sobre isso aqui que eu tenho trazido para vocês de formas diferentes, mais profundas e até melhores do que eu. Mas eles não falariam diferente. Eles não falariam algo novo. Eles não diriam que o catecismo ou aquela citação que eu falei está errada, porque se ele falar isso, ele está dizendo que a igreja está errada. Então, a unidade da igreja é linda. A gente já começa isso na liturgia. Meus irmãos, qualquer canto que você estiver numa igreja católica, no rito latino, depois isso aí é interessante, eu vou botar como um momento de curiosidade em alguma das aulas, né? Porque a gente tem dentro da nossa igreja os ritos. E o nosso rito é o rito latino. Se você vai ver a celebração, as orações eucarísticas, você vai ver ali a palavra que está sendo anunciada, o evangelho do dia são idênticos. São os mesmos. Isso é lindo, meus irmãos. Não tem um momento que a Eucaristia não esteja sendo celebrada. 8h30 da noite, possa ser que não tenha nenhuma igreja agora neste exato momento, mas do outro lado do mundo são 8h30 da manhã, com certeza neste exato momento alguma Santa Missa está sendo celebrada. Isso é unidade da igreja. Eu não abri a minha garagem, estou pregando algo que eu acho porque eu briguei com o Marcelo, porque eu briguei com a Juliana, porque eu briguei com outra pessoa e a partir de hoje eu discordo do que eles estão ensinando. Não, nós estamos falando da unidade da igreja. Isso é lindo, isso é apaixonante. Não tem como, nossa, não tem como não se apaixonar, gente. É lindo. Se alguém estiver duvidando do que eu estou falando, pega um carro aí, ordena que todo mundo da Amaral Peixoto pare de transitar, vai ficar livre. Aí as 4 paróquias vão celebrar ao mesmo tempo. Aí você vai pegar o seu carro, você vai sair por todas as paróquias, todas vão estar celebrando a mesma liturgia. Todas vão estar lendo as mesmas leituras. Isso é lindo. Coerência entre as mensagens. Meus irmãos, nós precisamos ser coerentes. Muitas vezes nós não vamos entender ou aceitar aquilo que está sendo falado, mas se eu estou no lugar de fala, que eu estou falando da igreja, eu não posso falar aquilo que eu penso, eu não posso falar aquilo que eu acho. Eu posso contar da minha experiência, mas eu não posso ir contra os ensinamentos da Santa Igreja. Meus irmãos, quem sou eu para um dia chegar no lugar e falar assim, gente, então, olha só, segunda união não é pecado, não. Segunda união não é pecado, não, tá?
pode comungar, pode fazer o que você quiser. Você tá amando, pô. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta aqui e aí vocês jogam no chat, tá? Não tem, não precisa, não precisa achar que vai estar respondendo certo ou errado. Castidade é uma verdade de fé, é uma verdade bíblica ou é um dogma da igreja? Escreve aí no chat. Fala pra mim o que é que vocês acham. Tô esperando aqui, tá? Diogo tá dizendo que é uma verdade de fé. Luca tá dizendo que aqui é uma verdade de fé e dogma da igreja. Ele tá dizendo que não se separam da coisa. E Yasmin tá dizendo que são os três. Vamos lá. O André tá dizendo que é uma verdade de fé. Pessoal, castidade é uma verdade de fé. Os dogmas da igreja são fundamentados e são escritos. São, hoje, se não me falha a memória, são uma média de 47. Luca, não é que não dá para separar uma coisa da outra. Por exemplo, o que é um dogma, né? Isso aí a gente vai fazer parte da, da tarefa de casa. Na Sagrada Escritura, você não tem ali em nenhum momento, tá? Você não tem ali em nenhum momento Jesus dizendo que Maria é mãe de Deus. Nós sabemos porque nós interpretamos. E existia ali uma heresia, existia um determinado momento da igreja que isso passou, e a igreja se fecha num concílio, e a igreja atesta em unidade, o magistério da igreja atesta, não, Maria é verdadeiramente mãe de Deus. Não tem como ter parido Jesus homem sem parir Jesus Deus, já que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ou seja, por mais que isso não esteja fechado na verdade de fé que está ali na Sagrada Escritura, é um dogma que a igreja atesta com base na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Então, é essa relação da tradição, do magistério e da Sagrada Escritura. Zelo e prevenção de erros. Gente, eu não posso pregar aquilo que eu acho. Eu preciso ter um zelo com a verdade que eu vou estar falando. Eu preciso ter um zelo com aquilo que eu vou estar pregando. Porque muitas vezes, até por cometer, como é que eu posso falar? Por a gente estar ali com vontade de fazer o melhor, né? A gente termina querendo falar, né? Eu já tive vontade de falar isso. Uma vez, se eu não me engano, eu até falei. Depois eu me corrigi. Uma heresia que eu cometi na inocência, da vontade de fazer o certo ali. Não vou me omitir aqui de dizer, de contar os meus erros. Mas uma vez numa pregação, isso tem muitos anos mesmo. Tenho 6 anos ou mais. Eu cheguei assim, abri a minha boca e falei, que Maria é como se fosse a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Gente, isso é uma heresia absurda. Ela não é e nunca será. Isso não tira a divindade dela. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Ela só está abaixo de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Ela só está abaixo deles. Nossa Senhora é tudo pra gente. Nossa Senhora é nossa mãe, nossa querida, nossa fiel intercessora. Mas ela não é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. E falar isso não me ofende. E falar isso não ofende Nossa Senhora. Falar isso não ofende ninguém. Mas é um zelo que a gente tem que ter de saber que isso não é uma verdade de fé. Porque a gente fala, aí sai ali o Jorginho, que participou da pregação, vai encontrar um protestante, vai discutir com ele e vai falar, não, porque Nossa Senhora é parará, 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 parará. E aí você já sabe onde é que essa história vai dar, né? Então é muito importante a gente ter esse zelo. Fugir do iluminismo. Gente, eu não preciso, desde já, a partir de hoje, acabou. Leandro é o iluminado. Eu sou o iluminado. Esquece, não tem outro. Eu sou o maioral. Eu não preciso usar o catecismo. Eu não preciso usar a tradição. Eu sou iluminado.
eu sou iluminado. Eu pego lá a Bíblia, eu vejo que os Salmos vai até 150 e eu escrevo o Salmo 151. Cara, a gente precisa fugir de achar que nós somos, sabe, pessoas especiais, que têm uma revelação particular. Muitas vezes, aquilo que a gente vai pregar, outras pessoas já pregaram. Mas a diferença é que aquilo que nós vamos estar pregando é com base na nossa vida. Mas ainda assim, com base na minha vida, o que é que a igreja fala? O que é que os santos da igreja falam? O que é que está escrito aqui na Bíblia? Onde que está escrito na Bíblia sobre tal assunto, sobre isso, sobre aquilo? Eu não sou iluminado. Vocês não são seres especiais. Vocês são lindos, maravilhosos, filhos de Deus, escolhidos do Senhor. São, tudo isso aí. Mas a partir do momento que vocês acharem que o que vocês conhecem, se a partir do momento de eu achar que aquilo que eu conheço é maior e melhor do que tudo aquilo que está escrito na tradição de mais de 2000 anos, eu tô fadando a querer abrir a garagem daqui de casa e criar uma nova igreja, né? Gente, a igreja ela é tão cuidadosa com essas aparições, com atestar alguém santo, que existe todo um processo para isso. Não é simples, não é da noite para o dia. Fundamentalismo, um outro prejuízo aqui. Pessoal, alguém aqui já cortou a mão direita ou a mão esquerda? Alguém aqui já furou um dos olhos? Porque a palavra diz, né? Melhor arrancar seu olho do que se o seu olho te leva a pecar, melhor que ele seja arrancado fora. A gente não faz isso. Às vezes, se a gente interpreta ao pé da letra, a gente está fadado ao fracasso, a gente está fadado a levar o povo a carregar um peso nas costas que ele não tem que carregar. Às vezes a gente está fadado a, literalmente, volto a dizer, a ser um excelente fariseu e não um pregador do Senhor. Nós somos um eco daquilo que Cristo e a igreja ensina. Isso não tem que ser fardo, gente. Isso não tem que ser um peso. A partir de hoje eu só vou ser o perfeitão, vou ser o 100%, eu nunca mais vou errar. Não, nós somos seres humanos. Nós somos literalmente homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, mas carregamos o fardo do pecado original, que não é culpa nossa. E se a gente tem consciência disso, muito mais Deus. Ele vai olhar para o nosso coração. Ele vai ver, ele vai enxergar a nossa vontade, o nosso desejo de fazer aquilo que é certo. E vai nos orientar. Mas além disso, a partir do momento que a gente ganha o conhecimento, a partir do momento que a gente ganha aqui as oportunidades, nós vamos literalmente, né? Nós vamos literalmente estar mais embasados. Uma das pregações assim que mais marcaram a minha vida, que eu pude estar ali, né, ministrando, estar realizando, foi uma pregação em 2019. Essa pregação eu falei sobre pecado. Eu falei, gente, não tem ninguém melhor do mundo para falar sobre pecado do que eu, porque melhor pecador que eu não existe. Eu posso contar aqui a lista de pecado tranquilinho. Eu sou o primeiro a querer falar de pecado. Mas só que eu não vou sair falando pro povo os pecados, né? E aí eu fui estudar, cara. Eu li o catecismo inteiro, todas as referências sobre pecado. Peguei o material das apostilas da renovação, dali do seminário de vida. Estudei. Caiu na minha mão uma frase de Pio XII, que ele fala que o pecado do século é a perda do sentido do pecado. Cara, aquela pregação foi maravilhosa, porque eu tive zelo, porque eu preparei. Porque Deus foi ali iluminando, né, através da ação do Espírito Santo, para que tudo escrevesse, para que tudo fosse escrito ali, né, e fosse falado. Leandro, então você é iluminado? Não, eu estive zelo na preparação. E isso não é me vangloriar. Nós temos que entender, gente. Humildade é a verdade. A partir do momento que você se esforça, você vai sim ser uma pessoa que vai estar preparando algo do bom e do melhor para poder dar para os outros, porque senão acabou aqui. A gente tem que entender que a gente tem que dar algo do bom e do melhor. Sabe quando a gente quer fazer um aniversário surpresa? A gente procura fazer tudo do bom e do melhor. Porque para poder fazer uma pregação vai ser diferente? Não, cara. Dá o melhor que você tem, dá o melhor que você pode. Vai ler,
pesquisa, joga lá como é que a gente aprendeu Sagrada Tradição, Canção Nova, Sagrada Tradição, Padre Paulo Ricardo, Sagrada Tradição, Comunidade Católica Shalom. Vai lá, vai nas fontes, sabe? Vai buscando, vai lá ver, vai escutar a pregação do Leandro Rabelo, do Moisés Rocha, de pessoas que estão ali, sabe? Há 10, 15, 20 anos pregando a palavra do Senhor, pessoas que, se você pegar uma pregação de 2000 e, sei lá, 2010 e pegar uma hoje de 2023, a linha não mudou, ela continua pregando Cristo e Cristo crucificado. Então vai lá, essa pessoa está bebendo das fontes da igreja. O ministério dela está sendo ali confirmado por Cristo. Então a gente tem que viver dessa forma, né? A gente precisa fugir da livre interpretação. E a gente também tem que buscar apologética, né? O conceito de apologética é que a apologética é a defesa da fé, é o combate às heresias que tendem a perder a fé do povo de Deus. Nós precisamos ser esses defensores da palavra, nós precisamos ser esses guardiões do evangelho de Cristo. E volto a dizer, isso não é peso, isso é graça. Sabe, isso é graça, meus irmãos. Vocês têm noção que muitas vezes tudo isso aqui que a gente está aprendendo hoje, que para mim também está sendo uma oportunidade maravilhosa. Tudo isso que a gente está vivendo hoje, daqui a um ano pode estar te ajudando a salvar uma pessoa. Meus irmãos, isso é graça. Recentemente eu vi um corte de um pregador chamado Anderson Reis. Ele estava falando que ele foi pregar numa cidade. Eu estou me apropriando aqui do exemplo dos outros, né? Ele falou lá que ele foi pregar numa cidade e colocaram cartazes, espalharam lá. E uma prostituta de luxo foi assistir a pregação dele. Ela chegou só na metade pro final. Depois aquela mulher foi lá e pediu literalmente para poder se confessar, se arrependeu, largou aquela vida velha e mudou de vida. Olha o poder da palavra. Certa vez o Moisés Rocha foi pregar num lugar também e nessa pregação, até mandei esse podcast para vocês, esse corte de podcast. Ele foi pregar num lugar e o sacerdote que tinha ido lá foi para conhecer ele, né? Ver o que, é que ele estava falando ali. E teve um determinado momento que o sacerdote procurou ele, porque enquanto Moisés estava pregando, o povo estava indo procurar padre para poder se confessar. E a qualidade da confissão que estava ali não foi, ai, padre, eu pequei porque minha vizinha. Aí começa a falar da vida dos outros. Confissão é falar, padre, eu pequei nesse mandamento e nesse mandamento. Eu errei dessa forma, dessa forma, e eu me arrependo dos meus pecados. É ter essa contrição mesmo, sabe? É minha culpa. É a minha tão grande culpa. Eu pequei porque eu sou egoísta. Eu pequei porque eu errei. Eu pequei porque eu optei. Opa. Eu pequei porque eu optei, porque eu quis. Mas ainda assim a misericórdia de Deus está me esperando para poder me perdoar. Vamos lá. Leandro, você comentou sobre contar os pecados. Acho que é interessante comentar sobre os ensinamentos da igreja sobre escândalo. Já vi pregação que o cara começa a falar do homem velho e quando termina o povo tá com o olho arregalado, assustado. Irmão, do fundo do meu coração, a depender do que foi pregado, uma pregação que falou sobre pecado, eu tenho que sair de lá querendo repensar minha vida inteira. O cara tem que sair com o olho arregalado mesmo. Não sei qual que foi o contexto ali, né? Gente, quando a gente vai falar sobre pecado, a gente realmente tem que evitar o escândalo. Mas a gente vai evitar o escândalo como? Não pecando. Vivendo ali, buscando viver uma vida de santidade. Não pecar é só depois de morto. Mas quanto mais a gente busca a Deus, quanto mais a gente busca estar em estado de graça, mais Deus vai honrar o nosso ministério. Mas o nosso ministério vai ser ali, como é que eu posso falar? Como é que eu posso explicar? Mas o nosso ministério vai ser atestado, né? Vai ser ali confirmado pelo Senhor. A gente tem que evitar os escândalos na nossa própria vida. Gente, a gente tem que ter, a gente tem ai de vós que se perder um só desses meus pequeninos. A gente tem que ter cuidado sim com os escândalos nesse sentido, né? A gente tem que ser guardião da palavra e da identidade da igreja, até porque quando nós pregamos, misericórdia, até mesmo porque quando nós pregamos, nós não pregamos aquilo que nós pensamos. Nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Em nenhuma igreja católica você vai ver um banner escrito pare de sofrer, seus problemas acabaram ou resolva o seu problema em 3 horas. Não vai, cara.
No alto de todas as nossas igrejas está uma cruz. Dentro de todos os altares nós temos o Jesus crucificado, que para nós é sinal de esperança de vida eterna, porque nós sabemos que a morte não termina com a nossa vida. Ela é para nós uma passagem para os braços do Pai, para o céu, para a vida de santidade. Padre Paulo Ricardo, agora no PHN, ele pregava, né? Ele falava que da mesma forma que no inferno existe uma cadeira esperando lá com o nosso nome, no céu também existe uma cadeira esperando cada um de nós ali com o nosso nome. Então, essas são verdades que a gente precisa ter dentro de nós, né? Meus irmãos, falando aqui agora da primeira fonte de inspiração da nossa pregação, e ela acredito que seja a que vai tomar ali 80% do nosso balizador, de tudo mais, que é a Sagrada Escritura. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 102, vai dizer que, através de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Se nós pegarmos a Bíblia como um todo, se nós pegarmos ali a Sagrada Escritura como um todo, do início ao fim, nós vamos ver claramente que no Antigo Testamento nós temos a preparação para a chegada de Cristo, nós temos ali a vida de Cristo, e no Novo Testamento nós temos literalmente a preparação da sua segunda e última volta. Nós somos o povo que está preparando a volta de Cristo. Bate no seu peito aí dentro de casa, porque o povo acha que você está maluco, mas fala: eu estou preparando a volta de Cristo. Eu estou preparando a volta de Cristo com a minha vida. Eu estou preparando a volta de Cristo com o meu aprofundamento. Cada vez que você fala: Senhor, que o Senhor volte, que o Senhor venha. Se não me falha a memória, pregar sobre a volta de Cristo nos dá indulgência parcial. Quando a gente terminar aqui, eu vou dar uma pesquisada e vou jogar lá. Que, se não me falha a memória, ou é pregar sobre a segunda volta ou sobre o fim dos tempos, nos dá indulgência parcial. Depois eu vou pegar ali e vou trazer aqui para vocês terem noção do quão importante é. Hoje a gente prega, a maioria das pregações fala sobre bem-estar, fala sobre você estar bem, sobre isso, sobre aquilo. Não, a pregação não é sobre o homem, a pregação é sobre o Senhor do homem, é sobre Jesus, é sobre Deus, é sobre o Espírito Santo. A igreja prega aquilo que ela bebe da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição. O magistério só existe porque a Sagrada Escritura existe. Alguém pega para mim aí, por favor, Hebreus capítulo 4, versículo 12 e lê para a gente aí. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus. Ela penetra, ela separa aquilo que pra gente é indivisível. Essa é a palavra de Deus. Gente, quem nunca esteve numa pregação, quem nunca esteve num momento ali que você viu aquela palavra pregada e você sentiu doer no peito, você sentiu doer no coração, falando assim: meu Deus, eu preciso mudar. Meu Deus, ou então gerou em você um desejo de santidade, um desejo de querer largar tudo. Gente, eu me converti em 2009. 2009, foi 2009. Trazer aqui o assunto da castidade, né? Eu só vim começar a ter desejo de viver a castidade em 2012, 2013, porque eu ouvi um testemunho de um casal falando da beleza de escolher esperar. Eu me recordo que eu estava junto com uma amiga minha. Ela namorava naquele tempo e a gente tomou ali a firme decisão de viver esse propósito de viver a castidade. Ela não namorava comigo não, tá? Ela namorava com outra pessoa. Pouco tempo depois, aquele namoro dela não deu certo. E hoje ela é freira, né?
já fez ali os seus primeiros votos, tá caminhando para os votos perpétuos, mas para nos ensinar, para nos dizer que é com o tempo que as coisas entram na nossa vida. Mas entre 2009 e entre 2013, não quer dizer que eu nunca tenha ouvido falar sobre castidade. E aquilo sempre martelava no meu coração, que é que eu falava, eu amo a minha namorada, então vou fazer mesmo, cara. Eu a amo, eu faço tudo por ela. Eu a amo, então viva o amor, né? Viva o amor, é isso aí. Não, tá errado. Tá errado, a castidade. Gente, às vezes eu paro pra pensar, sabe? Se todo mundo vivesse os princípios bíblicos, básicos, o mundo não estaria esse caos que tá. E não tem ninguém que discorda de mim. Até hoje, quando eu apresento esse argumento, eu nunca vi uma pessoa que falou assim pra mim, Leandro, é verdade. Não, cara, vai estudar a fundo o que é castidade. Castidade não é simplesmente não fazer sexo. Castidade é autoconhecimento. É você conhecer os seus limites. É você domar a sua carne, é domar os seus desejos. É domar aquilo que existe de mais raivoso em nós, que é o nosso corpo, a nossa carne, os nossos desejos. Mais tarde, quando a gente falar do Sagrado Magistério, eu vou dar o exemplo ali das catequeses papais, né, que entram aí nessa questão do Sagrado Magistério. Meus irmãos, teologia do corpo. Vamos lá, 2009, pela primeira vez, ouvi falar sobre castidade. 2013, 2012 ali, acho que foi 2012. Ó, escolho viver a castidade na minha vida. Na época eu nem namorava. Quando chega no ano de 2018, foi 2018. Eu vou participar de um congresso com um cara chamado Christopher West. Ele é norte-americano, ele vive o mundo inteiro falando sobre a teologia do corpo. Quem nunca ouviu falar da teologia do corpo de São João Paulo II, um compêndio de catequeses onde ele fala do ser, onde ele fala do homem, onde ele fala dessa reconciliação de nós com a nossa sexualidade. Gente, isso é maravilhoso. É a igreja dizendo: olha, você tem desejo, você não é um monstro por isso. Isso é normal. O que você tem é que canalizar esse desejo para aquilo que você está vivendo. Beleza, Luca, brigadão. Vou fechar esse ponto aqui e vou abrir ali uma nova aula. Então, meus irmãos, isso é a Sagrada Escritura. Essa é a verdade. E a castidade está lá. Está lá nos ensinamentos básicos, nos 10 mandamentos. Quando a gente volta lá e a gente vai vendo tudo, o problema todo é que depois do Éden, tudo começou a ter que Deus abrir a falar: vamos lá, meu povo, tá bom. Vamos lá, é isso aqui que tem que viver. E rompe a aliança, retorna a aliança. Rompe a aliança, retorna a aliança. Rompe a aliança, retorna a aliança. Até que chega nosso Senhor Jesus Cristo e faz por nós uma nova e eterna aliança. Acho que até fugiu um pouquinho do tema, mas a Sagrada Escritura ela vai ser literalmente para nós um verdadeiro sinal, uma verdadeira luz. Vai ser essa seta que vai basear a nossa pregação. A nossa fundamentação, quando nós formos pregar num grupo de oração, a pessoa vai nos dar uma passagem bíblica, ela vai nos dar um querigma. Eu nem falei de querigma aqui, mas depois eu posso no finalzinho falar ali o que é o querigma, né? Ela vai nos dar esse embasamento, ela vai nos dizer: olha, você vai pregar sobre santidade e a passagem é tal, você vai pregar sobre pecado e a passagem é tal, a moção é tal. Então, baseado naquela palavra, naquele querigma, que é esse direcionamento, nós vamos ali. E dentro, após eu me debruçar sobre a palavra de Deus, eu vou também me debruçar sobre a tradição ou sobre o magistério. Até porque a tradição só existe porque a Escritura existiu. Porque se nós pararmos para pensar, a Sagrada Escritura, ela não é simplesmente um livro, ela é uma narrativa de coisas que aconteceram em tempos diferentes, em tempos distantes. Quem estava escrevendo ali, narrando aquilo que estava acontecendo naquele tempo, não passou pela cabeça de que aquilo seria juntado depois ali, né? E transformado num livro. Não, eles estavam narrando a própria experiência. E aqui vai dizer, né? Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens do quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo ele, Deus próprio, neles, nos homens, e através dos homens, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que ele, Deus, quisesse. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 106. O Evangelho é o corpo de Cristo e as Santas Escrituras são a sua
doutrina. Mais um errinho de português ali, mas vocês relevam, tá? Então, vou estar criando um outro link aqui, pessoal. Já mando para vocês, tá? Show. Parei a gravação. Vamos lá, galerinha. Então, fechado, Sagrada Escritura, que é o nosso ensinamento, que é aquilo que a gente estava aqui trabalhando, né? A Sagrada Escritura é essa base. Essa base. Cara, esse parágrafo aqui, esse parágrafo 106, para mim, ele é apaixonante. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens, dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo ele, Deus próprio, nos homens e através dos homens, escrevessem como verdadeiros autores, tudo e só aquilo que Deus quisesse. Gente, isso é lindo, sabe? A gente tá falando de Deus Todo-Poderoso, cara. Mesmo depois do Éden, o Senhor não desistiu da sua criação. O Senhor não desistiu, sabe? Da gente, cara. Deus não desistiu de você, meu amado. Deus não desistiu de você, minha amada. Deus tá ali dizendo pra você, eu te amo todo santo dia. E hoje, através desse ministério de pregação, você vai ter essa oportunidade de falar isso para outras pessoas. Mas Yasmin tá pedindo para você aceitar ela. Ah, mas para aceitar, aqui não tá aparecendo para mim, não tá aparecendo solicitação, não. Agora apareceu. Show de bola. Pronto, Iás, agora apareceu, mas você não perdeu nada não, tá? Pode ficar tranquilo. Pessoal, Sagrada Tradição. Alguém aqui já ouviu falar do que é a Sagrada Tradição? Alguém já ouviu falar aqui da patrística da igreja? Não. Show de bola. Show de bola. A patrística da igreja, né, são os primeiros padres, são os primeiros apóstolos, chamados os pais da nossa fé, né? Os pais da nossa tradição. Se a gente tem ali a Sagrada Escritura, tudo aquilo que estava escrito, tudo aquilo que estava redigido, nós temos ali a Sagrada Tradição, tudo aquilo que foi passado verbalmente, tudo aquilo que foi passado oralmente, ou pelos apóstolos, ou pelos primeiros discípulos dos apóstolos, aqueles que beberam da fé, aqueles que beberam ali da fonte, né? Dizem ali que aproximadamente vai do século II até o século VII, que foram os do Oriente ou do Ocidente como os pais da igreja. Então, a Sagrada Tradição, que é a nossa segunda fonte aqui, né, de ensinamento, a nossa segunda fonte de estudo da Sagrada Escritura, ela tem como base a doutrina dos apóstolos, aquilo que os próprios apóstolos ensinaram, viveram, testemunhado. Então a patrística da igreja ela é maravilhosa. Depois aqui vai ficar a tarefinha de casa para vocês pesquisarem sobre a Sagrada Tradição, pesquisarem sobre a patrística. Aqui a gente não tem a função de aprofundar, né? Aqui a gente está mais passando por alto, mas quando vocês forem preparar a pregação, talvez a gente faça até um exercício aqui. A gente pode pensar isso para a próxima aula. Não, na verdade, dá até para poder fazer isso para essa aula daqui. Cara, o que a patrística da igreja fala? Quem que está ali na patrística? A gente está falando dos apóstolos, de Santo Agostinho, dos primeiros discípulos e daqueles que viveram imediatamente com eles, que beberam dessa fonte, sabe? Isso é muito lindo. Então, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Opa, Leandro, eu só tinha uma Bíblia. Existem ensinos? Existe algum livro, alguma coisa onde eu posso pesquisar? Sim, o professor Felipe Aquino tem um livro que fala da patrística, onde ele cita quem são essas listas de primeiros padres, o que eles ensinaram, o que eles enfrentaram, quem foram esses homens, onde que eles estavam espalhados, né? Então a gente tem essa segunda fonte de inspiração das nossas pregações. Em algum momento você vai pregar sobre algum querigma, vai estar ali uma palavra te alicerçando, e ali você vai enriquecer mais ainda essa pregação com a citação de um santo, com a citação de alguém da patrística da igreja, né? É até engraçado que tem aquele vídeo de uma pregadora, cantora famosa aí, protestante, onde ela vai falar da patrística, né? E ela vai falar, ela abre lá, tá lendo a patrística como fonte de inspiração, e aí a mulher fala lá, né? Ela lê no meio de um show da nossa amada mãe Igreja Católica. Ela vai parar o show para explicar de que antigamente só existia uma fé, né? Mas não tem, cara. Não tem como você pegar e rasgar 1500 anos de história. Não existe essa possibilidade.
Isso aí, amada Igreja Católica. A patrística da Igreja, ela defende a nossa fé. O significado da palavra católico é para todos. A palavra católico significa universal, para todos. Então, a nossa fé ela é para todos, mas ela parte de uma base comum. E essa base comum se chama Jesus Cristo, Deus Pai e Deus Espírito Santo. É da Santíssima Trindade, que deriva-se para os apóstolos, que se deriva para a patrística da igreja, e que ali a gente chega hoje nos santos da igreja e no nosso magistério. Quem que compõe o magistério? O Santo Padre, os bispos. Então é lindo a gente ver isso, é lindo a gente estudar isso, é lindo a gente perceber literalmente que a nossa igreja, se você pegar qualquer santo da igreja católica, qualquer papa, qualquer padre, você vai chegar em Pedro e de Pedro você chega em Cristo. Não tem como, gente. Isso é lindo. E a tradição traz um peso pra gente, sabe? Toda família tem tradição. Toda família tem a sua tradição. Quando você tá num relacionamento, você vai criando tradição ali com aquele namorado. Ah, vai no restaurante tal. E aí come uma coisa, come tal coisa. Então gosta de fazer determinado hobby. Gosta de ir na missa junto, sempre naquela paróquia ali. Tem aquele dia do mês que está reservado. A gente vai criando tradições. E a igreja ela tem isso. Ela traz na sua essência a sagrada tradição, que também é uma fonte de inspiração para as nossas pregações. E Leandro, só para dar um exemplo de como isso é verdadeiro, o Concílio de Trento, Santo Concílio da Santa Igreja Católica, eles usaram 2 livros como referência. O primeiro é a Bíblia, e o segundo foi a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Isso aí. E aí a gente chega, meus irmãos, num dos últimos pontos aqui daquilo que a gente vai estar falando, né? Que é o Sagrado Magistério, a nossa terceira fonte de inspiração da nossa pregação. O magistério, aqui na apostila da Renovação Carismática, ela vai dizer que o Santo Padre e os bispos, em seu munus de ensinar, podem usar o catecismo da Igreja, os escritos dos papas e dos bispos da CNBB e do CELAM, Conferência Episcopal da América Latina, para fundamentar as pregações, pois são fontes riquíssimas de aprendizado da doutrina. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, acho que é o 2,42. Não está aqui na apostila aqui agora, cadê? Acho que quando vai falar da tradição. Mas alguém abre aí, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Deixa eu até confirmar aqui. Mas alguém abre aí, Atos 2, versículo 42. É isso aí mesmo, acertei. Atos 2, pode aí ler do 42 até o 47. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens, e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros, que estavam a caminho da salvação. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso está escrito na nossa Bíblia e na Bíblia de qualquer pessoa que abra lá em Atos capítulo 2. Então aqui a gente já não está mais dizendo simplesmente
que eles estavam ali perseverando nos ensinamentos de Cristo. São os ensinamentos de Cristo? Sim, mas aqueles cristãos não conheceram a Cristo, eles conheceram os apóstolos, eles conheceram o colegiado apostólico composto pelos 12. Eles conheceram São Pedro, logo depois eles conheceram São Paulo, e esses homens eram a referência de Cristo. O magistério da igreja, para nós, é a referência de Cristo na terra. O Santo Padre, o Papa, é esse Pedro, essa referência de Pedro, esse homem que tem essa habilidade maravilhosa de ser testemunha viva de Cristo. Gente, quem teve a oportunidade de estar na Jornada Mundial da Juventude em 2013 e ficou um pouquinho perto daquele homem, Nossa Senhora, é uma imponência, é uma grandeza, é lindo. A nossa igreja é linda, gente. Você olha para o Santo Padre, o Papa, é impossível você não enxergar algo diferente. Depois, por curiosidade, pesquisem o depoimento do pessoal do Santa Carona falando sobre a JMJ de 2013, não, 2016, que foi em Madrid. Ou foi uma JMJ, a JMJ de Madrid. Falando, e lá ele vai dar um testemunho dos ventos que estavam devastando aquele momento ali, né? Que na jornada tem um momento que toda a juventude se reúne num ponto central para poder ter um momento ali com o Papa, a vigília. E aí nessa vigília choveu. E aí chega um determinado momento, que naquela época era Bento XVI, então foi 2006, não foi 2016. Bento XVI, ele chega com a bácula linda e bate no chão. No momento que ele bate ali no solo, a chuva cessa. E, gente, esse é o poder de Pedro. Esse é o poder do Papa. A gente está falando do Papa. Então, o catecismo da Igreja Católica tem ali todo o seu magistério já afirmado, mas as cartas apostólicas, as bulas papais, as catequeses, as encíclicas papais, meus irmãos, coloquem como navegador padrão de vocês o site do Vaticano. Entra no site do Vaticano, dá uma fuçada lá, pesquisa uma carta, uma coisa ou outra. Mas lê, sabe? Se aprofunda naquilo que o Santo Padre, o Papa fala. Eu já vou deixar aqui um spoiler para vocês. Nos dias 18 e 19, a gente vai ter uma formação para liderança, tá? Inicialmente ela seria só para nós aqui da Renovação Carismática, mas nós vamos abrir para todos os grupos jovens. Nós vamos ter uma formação para líderes jovens. E lá a gente vai se debruçar sobre as falas do Papa, sobre a juventude, sabe? É lindo a gente ver o Papa falando para você e falar assim: ei, você não é só o futuro da igreja, não, você é o presente. Eu quero que você seja santo, mas santo de calça jeans. Quem falou isso foi quem? São João Paulo II. E hoje a gente tem o cumprimento dessa profecia no Beato Carlo Acutis. Gente, quem já pensou num dia ver um santo que se reunia com o pessoal na praia? Guido Scheffer, hoje servo de Deus, se não me engano já está aí para ser beato. Guido, ele era médico, ele tem todo um apostolado lindo, mas ele era surfista. Isso é lindo. Pessoas que se santificaram com coisas que a gente, sabe, não imagina. Com aquilo que é o normal, o cotidiano. Santa Zélia e São Luís Martim. Se não me engano, são os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Que lindo, cara. Procura saber qual foi a causa de santificação dele, de beatificação deles. A família. Chiara Corbello Petrillo, uma mulher que morreu na gravidez. Ela sabia que era uma gravidez de risco, mas ainda assim optou por seguir ali para não ter que abortar. Gente, é lindo. É lindo a gente ver isso, e isso se dá pelo magistério. Quem atesta isso é o magistério da igreja. A nossa igreja, ela é linda, ela é rica, ela é apaixonante. Nós temos ali os concílios, toda vez que a igreja se fecha para poder combater uma heresia, combater um dogma, combater um dogma não, gerar um dogma, combater algo ali. Nós temos ali a igreja se fechando. Recentemente nós tivemos ali em Nova Friburgo a Assembleia Pastoral Diocesana. Imagina que durante o final de semana passado todos os padres, o nosso bispo e todos os padres da nossa diocese se reuniram no mesmo lugar
para traçar estratégias e pensar nos próximos 3 anos de trabalho pastoral na nossa diocese. Você tem noção do que é ter um lugar ali que tem mais santidade por metro quadrado que a gente pode imaginar? É lindo, gente. Isso é o magistério da igreja, essa presença, esse poder, com base naquilo que eles acham, não. Homens que abdicaram da própria vida, homens que abdicaram daquilo que poderiam ser, para ser aquilo que Cristo que Cristo queria que eles fossem. Nunca falem mal de um padre, por favor. Nunca falem mal do bispo. Nunca falem mal de um diácono da igreja. Pode ser o mais pervertido, pode ser um pecador, pode ser o que for, mas não fale mal, porque você vai estar falando mal da sua própria igreja. Pode ser o homem mais sujo, mas ainda assim aquelas mãos são santas. Ainda assim são aquelas mãos que no confessionário perdoam os nossos pecados. São aquelas mãos que trazem Jesus vivo na Eucaristia para nós. Gente, o magistério da nossa igreja é lindo. E ele é fundamentado aonde? Em Cristo. Ele é fundamentado na tradição. Eu peço a Deus que tenha misericórdia de todos os padres que, seja lá por qual motivo, se pervertem. A gente também tem que lembrar uma coisa: eles também são homens. E por homens eles podem errar, eles podem falhar. E com isso aqui a gente não está passando pano. Na verdade, a gente está vendo que a misericórdia de Deus é para ambos os lados, tanto para nós leigos, como para eles religiosos também. Então que a gente tenha essa certeza no nosso coração, sabe? Que a gente tenha essa certeza de fé no nosso coração. E eu sei que o padre Paulo Ricardo falou sobre isso lá também no PHN. Eu vi um cortezinho de um vídeo que ele estava falando sobre essa questão do sacerdócio. É lindo, gente. Esse é o magistério, essa é a riqueza da nossa igreja. É sobre isso que a gente vive, é sobre isso que a gente prega, é sobre isso que a gente fala. E os dogmas da nossa fé, aquilo que a igreja, depois de muito tempo e sabedoria, atestou. Não, isso é uma verdade de fé. E sobre isso aqui não tem mais o que conversar. É lindo, meus irmãos. É apaixonante entender que assuntos delicados, a igreja não simplesmente fala o que pensa, ela se fecha, ela para, ela escuta o povo. Há anos atrás eu recebi lá em Salvador, na paróquia, pessoas que estavam querendo escutar, sabe o quê? Sobre como que era a vida dos casais de segunda união. Eles eram italianos, eu acho. Eles e outras pessoas estavam rodando o mundo para escutar em cada paróquia, em cada lugar, como que era essa questão da segunda união. Porque a igreja, para falar de algo, ela precisa conhecer a base. Isso é lindo. Quando a gente está aqui na nossa igreja, os nossos padres, eles nos conhecem. Eles sabem quem nós somos. Você pode até achar que o padre não me conhece, mas sabe quem você é. Ele está te vendo, ele está te olhando, ele está te observando, ele está rezando por você. O magistério, muitas vezes, ele não vai estar escrito no catecismo da Igreja Católica. Ele não vai estar escrito. Muitas vezes o magistério vai estar vivo. É quando um bispo fala, é quando um papa fala. E isso é lindo e está à nossa disposição para poder utilizar numa pregação, no ensinamento. E nós temos também, meus irmãos, E nós temos também, meus irmãos, as nossas fontes auxiliares, que são o quê? As formações e diretrizes da renovação carismática católica. Nós esse ano vamos trabalhar alguns módulos voltados para a juventude. E lá tá falando que a renovação carismática católica pensa, não. Tá falando com base na igreja, com base na tradição, com base no magistério. É nisso que ela está se embasando, é nisso que ela está literalmente se apoiando para poder falar, para poder tratar, para poder pautar as nossas formações, as orientações diocesanas, regionais e pastorais. Aqui na nossa diocese nós tivemos um tempo onde era proibido orar em línguas. Eu cheguei aqui em 2016 e tinha essa restrição, uma restrição apostólica, uma restrição ali diocesana do bispo, que para nós foi um grande tempo de ensino. Existem muitas dioceses que o povo esquece de orar em língua, ou orar em vernáculo, de louvar a Deus. Eu posso propor um desafio aqui, aí. Todo mundo aqui, eu me incluo como primeiro. A gente não consegue passar mais de 3 minutos louvando a Deus sem repetir alguma coisa. Em vernáculo, sabe? Então houve esse tempo de silêncio
E aí, a renovação carismática fez o quê? Se rebelou contra o bispo? Não, obedeceu. Obedeceu e não orou em línguas. Só se podia orar em línguas, se não me falha a memória, era em retiros fechados. Quando o Dom Luiz chegou, ele simplesmente revogou aquilo? Não. Ele parou, escutou, discerniu, rezou. E ele nos deu a liberação para orar em línguas, mas hoje nós temos, além da liberação, uma exortação. Que antes se explique o que é o dom de línguas, que se explique aquilo que vai estar sendo falado, que vai estar sendo rezado ali, né? Que realmente aquilo que vai estar sendo orado em línguas, que antes se comunique à Assembleia. A oração em línguas não é coisa da nossa cabeça, não, gente. A oração em línguas é bíblica. Justamente, Mário, obedecer por amor a Cristo, por amor à igreja. Podemos concordar? Talvez não, nós somos seres humanos tendenciosos ao erro, ao fracasso, à falha, mas a gente obedece porque nós amamos a Cristo. E essas são as fontes de inspiração, meus irmãos. Quando vocês forem preparar uma pregação sobre um tema, pesquisa o que a igreja fala, pesquisa o que o catecismo fala, enriquece aquilo ali, enriquece aquilo. Você teve alguma ideia, você teve alguma coisa ali que veio na sua cabeça, manda mensagem para o seu padre. Padre, estava aqui rezando e pensei nisso aqui. Isso é verdade? Eu estou falando uma verdade de fé? Eu estou indo contra algum dogma da igreja? Eu estou indo contra algum erro? Ele vai falar que não, que você não vai estar errando em nada. Ou vai falar que sim, você está errando, que aquilo ali é algo que não está certo perante a verdade que a igreja está trabalhando. E desculpa, ninguém aqui é iluminado para poder estar trazendo algo novo. Se a gente algum dia pensar que a gente está trazendo algo novo para aquilo que já foi escrito, me perdoa, tá? A gente está indo pelo caminho errado. Nós não estamos aqui para fazer um novo no sentido de trazer um ensinamento novo. Ninguém daqui vai ser iluminado que vai escrever o 11º mandamento, não. Só são 10, já está fechado, está lá atrás. Nós somos servos e servos humildes do Senhor, que vamos trazer o novo de Deus com base na sua sagrada escritura, que vamos atualizar para aquele povo, para aquela moção, para aquele público, para aquela assembleia, o novo de Deus perante o ensinamento da sagrada escritura, perante o ensinamento do magistério, perante o ensinamento da tradição. Leandro, então tudo que você está falando aí agora, nossa, você é o maior, você sabe de tudo, não. Preciso estudar, preciso ver. Nós temos aqui, deixa eu fechar minha câmera aqui que eu vou pegar dois livros. Espera aí, só um instante. Deixa eu tirar esse plano de fundo aqui agora para vocês verem. Pessoal, vocês estão vendo aqui? Dicionário de Teologia. Peraí. Não reparem a bagunça não que eu tava preparando as coisas, tá? Tá vendo aqui? Teologia Bíblica. Uhum. Dicionário Bíblico Teológico. Isso aqui, gente, é um dicionário onde ele traz os significados da palavra da Sagrada Escritura. Às vezes eu tô com dúvida de alguma coisa que tá lá escrito na Bíblia, eu vou na fonte. Eu comprei esse negócio aqui, só pra você ter noção, isso aqui eu comprei usado. Aqui vai falando de temas, de algumas palavras-chave, como, por exemplo, tem aqui o verbo encher.
Ó, cadê encher? Encher de cumprir. Não sei se tá dando pra chegar aí. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis palavras falando de encher. E aqui vai citando contextos bíblicos, contexto bíblico do Antigo Testamento, do Novo Testamento, vai falando da tradição. Então são coisas que muitas vezes a gente pode não ter acesso dentro de casa, mas é bom a gente saber que existe, sabe? Tem uma outra coisa que é mais acessível e se vocês conseguirem adquirir, gente, garanto para vocês que vai ser um diferencial na vida de vocês, vida de oração pessoal. Eu não estou achando aqui que é a chave bíblica. A chave bíblica é um. Deixa eu ver se eu acho aqui o da internet. Peraí. Pronto. A chave bíblica, meu povo, ela é um livro que é tipo um atlas bíblico, né? Aqui. Chegou aí para vocês a tela? Chegou assim. Chave Bíblica Católica. O Diogo já viu esse livro. A gente usa no núcleo, às vezes, quando está com dúvida ali para conhecer uma palavra. E aqui ela tem aqui, ó, para orientar leitores e facilitar a localização dos textos bíblicos durante o manuseio da Sagrada Escritura. A editora Ave Maria lançou o livro Chave Bíblica Católica. A obra traz indicação dos principais verbetes da Bíblia e transcreve os principais versículos relacionados a um determinado tema, de especial utilidade na preparação de estudos, palestras e na catequese. Aqui, ó, tá vendo aqui? Maria, oração, peregrinação, santidade, trabalho, vocação, Jesus, família, Eucaristia, cruz, bênção, anjo. Cara, são livros que vão nos ajudar muito, sabe? Que vão nos ajudar a preparar uma palavra, a preparar uma pregação de forma muito boa, muito coesa, muito direta, sabe? Bem direcionada. E tudo isso é importante a gente ter. Leandro, hoje eu já tenho que sair comprando tudo, não. Não precisa comprar. Mas é bom saber que existe. É bom saber que existe a sagrada tradição. É bom saber, é necessário saber que existe a tradição e o magistério. Eu recomendo a vocês que baixem um aplicativo. Cadê meu celular? Tem um aplicativo chamado YouCat. É o Catecismo Jovem, né? Deixa eu ver aqui. E o Cat Daily. Eu vou postar aqui no grupo e vocês dão uma olhada quando o nosso encontro de hoje terminar. E aqui nesse livro ele traz todo dia alguns verbetes, alguns pontos ali, alguns parágrafos do catecismo diário, né? Diariamente, para nos ajudar ali, literalmente, a trabalhar mais e melhor o nosso contato com o catecismo, com a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, isso é que a gente tem que entender, que dê um primeiro passo. Bíblia, catecismo, sagrada tradição. Então, que ao longo desses próximos 15 dias, que vocês tenham curiosidade, se vocês tiverem o catecismo em casa, abre, lê, pesquisa como que se lê o catecismo da Igreja Católica, como que se pesquisa. Eu acho que aqui é muito interessante a gente formar também o nosso protagonismo, né? O nosso desejo de ir. Se eu pegar e trazer tudo aqui de mão beijada também é muito fácil. Não, vamos lá, vamos pesquisar, vamos trabalhar, vamos estudar mesmo, né? Através, cara, se todo dia a gente já tá fazendo ali a Lectio Divina, já vamos estudando a palavra. E se aí agora no horário do almoço, tô lá descansando a comida, peguei meu celular, ao invés de ficar vendo vídeo no TikTok, eu pego ali, deixa eu ver qual que é o ensinamento de hoje. Abre lá aquele aplicativo e o Cat Daily e vai vendo ali, sabe? Cara, tudo isso vai nos ajudar a ser melhores cristãos. Vai nos ajudar a ser melhores pessoas, melhores seres humanos, sabe? Vai nos ajudar a amar mais a Cristo, porque a gente vai estar conhecendo mais a fé que a gente professa, a igreja que a gente vive, sabe? O Cristo que a gente serve. E a partir disso, a nossa pregação vai ser mais eloquente, vai ser uma pregação querigmática, vai ser uma pregação assertiva.
e tudo para a salvação das almas e maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, galera? Deixa eu interromper.